Nós estamos vivendo hoje, todos nós, eu acredito que a sua família, a família de você que está assistindo, um fenômeno que se chama geração sanduíche, no qual nós temos uma pessoa adulta que tem que cuidar dos seus filhos, crianças e adolescentes, e dos seus pais idosos e muitas vezes dos seus avós muito idosos. Esse fenômeno ele está acontecendo, é real, com o advento do envelhecimento, ele está ficando cada vez mais frequente. E os estudos mostram que essa sobrecarga recai muito na figura da mulher. Essa figura da mulher como cuidadora, como organizadora, como a responsável por esse cuidado. E lembrar que essa mulher hoje, na modernidade, ainda trabalha. Então, ainda tem as suas responsabilidades sociais ali, econômicas. Mas um outro fenômeno também muito interessante que tem acontecido é dos avós que têm cuidado dos seus netos para que os pais deles possam trabalhar. E isso é uma questão muito interessante, divide opiniões. Isso chega lá no meu consultório assim: doutora, eu achei que eu chegaria aos meus 65 anos aposentada, livre para viver a minha vida. E a realidade é, a minha filha deixa a minha neta comigo 7 da manhã e busca 5 horas da tarde. Então, é aquele cuidado bruto, pesado do dia a dia. Muitos idosos desejam, gostam disso, e está tudo bem, mas tem muitos idosos que não se prepararam para isso, que não querem isso. Muitos deles já se posicionam falando que não querem, que não vão aceitar, mas muitos têm a dificuldade de dizer o não e acabam perpassando por isso. Então, eu queria ouvir assim, de você sobre como que você, como pediatra, observa essas questões e, sobretudo, também porque nós estamos diante de conflitos geracionais. O que era correto na criação de uma criança para os nossos avós, talvez não seja o que nós acreditemos hoje. E aí acaba chocando, batendo de frente. O que você pensa sobre isso? Então, Bruna, assim, é uma questão muito complexa, né? Muito complicada. Eu acho que, assim, ainda bem, né? Graças a Deus, assim, como uma pessoa que gosta mais de uma parte inclusiva, de uma sociedade inclusiva, eu acho muito importante a gente estar discutindo algumas questões do patriarcado. Então, essa sobrecarga feminina, né? Então, cada vez mais a gente tem discutido. A gente tem caminhado muito, mas, infelizmente, a gente sabe ainda que as mães e as mulheres, elas sofrem muito essa parte. Mas é o que eu sempre falo, eu acredito muito no poder da conversa, eu acredito muito no poder da gente ajustar as expectativas, da gente conseguir organizar. E aí o que eu vejo no meu consultório é muito variado, igual você fala. Então, eu vejo muitas vezes os pais não querendo deixar com os avós, porque acham que os avós vão criar uma parte mais autoritária, eles querem uma educação diferente, conversam, às vezes não querem contar com isso, ou às vezes os próprios avós conseguem colocar esse limite. Eu acho importante a gente conversar, a gente ajustar, porque existe uma frase, né, um provérbio africano que fala, né, a criação de uma criança depende da aldeia. Né? Então, não tem como, é impossível eu criar uma criança e aí, sem crianças, a gente fica extintas, né? Então, a gente precisa das crianças. Precisamos delas. Precisamos dela, sem aldeia. E aí, a gente precisa organizar a nossa aldeia, porque a nossa aldeia ainda está muito adoecida. E aí, o que é importante a gente conversar? Olha, você consegue ficar ou não? Você está querendo... Você quer agora viajar, você quer descansar, porque a geração dos nossos pais foi uma geração que também teve muito trabalho, né? Exatamente. Então, as nossas mães foi uma primeira geração aí que realmente começou a trabalhar. Acessou curso superior e tudo mais. Claro que tem um corte de classe, né? Porque mulheres negras sempre trabalharam, né? Sempre ficaram aí para trabalhar, sempre foram exploradas nessa parte de mão de obra. Mas a gente precisa organizar, porque algumas não vão querer esse cuidado. Não é que elas não gostam dos netos, mas elas querem poder também curtir outras coisas, fazer outras coisas. Então, a gente precisa ajustar essas expectativas, por quê? A minha geração foi criada por uma coisa mais adultocêntrica. A criança tinha que ficar calada, o pai e a mãe tinham a voz, pronto, acabou. O adulto falava, encerrou o assunto, né? E tinha muito de você brincar na rua. Então, não era tão pesado, porque você podia brincar na rua. Então, eu lembro que muitas vezes minha mãe estava arrumando a casa, organizando alguma coisa, estava trabalhando, eu estava na rua brincando com os vizinhos. Tinha a avó do meu vizinho, a minha vizinha era mais idosa, os netos dela brincavam com a gente, ela ficava lá de cima observando se ninguém estava se matando, né? Então, a gente tinha ali, não precisava ficar do lado.
A minha enteada hoje, com 7 anos, eu não tenho coragem de deixar ela brincar na rua, né? Então, assim, nem no play do prédio. Então, o prédio não tem muita criança. Então, a gente não consegue deixar as crianças brincar e isso gera um estresse. E a gente precisa alinhar essas expectativas. Por quê? Exatamente. Às vezes, os avós têm aquela velha máxima. Avô serve para deseducar. Depende, né? Eu falo, porque se o avô vê aquela criança todos os dias e ele só quer deseducar, então a exceção passa a ser a regra, né? Isso então, vai desandar todos esses cuidados todos que nós temos falado. E é importante também que as famílias compreendam que o excesso e a falta vai fazer mal. Porque, do ponto de vista da terceira idade, já está posto, colocado na ciência, bem estabelecido que o contato dos avós com seus netos, essa socialização, faz muito bem para a saúde, previne demência, previne depressão. O contato com os netos traz o contato com novas tecnologias, então isso já está posto. Eu até queria te perguntar se para criança já tem um estudo que mostra isso, sobre essa importância do contato com os mais velhos, os anciões da família. Como é que é isso? Os anciões são importantíssimos, né? Da mesma forma que são para eles, para as crianças também são. Então, a gente sabe que a criança ali, tendo contato com o avô é aquela pessoa que tem a regra, que traz uma sabedoria e que vai ter um tempo que o pai e a mãe, às vezes, não tem. Então, é muito importante. Eu lembro até hoje das exceções da minha avó, deixar a gente... não, na casa da vovó pode comer bala, né? Então, mas era uma exceção. Então, eu falo que é muito importante os pais, os adultos sentarem e conversarem para eles alinharem expectativas, alinharem o que eles querem. E aí, a gente precisa muito de um autoconhecimento, sabe, Bruna? Eu falo que é muito importante. Porque é importante para o idoso também saber colocar um limite, de virar e falar assim, olha, eu posso fazer até aqui. E os pais, olha, eu preciso que você faça isso. Eu não posso fazer isso. Eu consigo chegar até esse meio termo. Porque se eu quiser ser um avô que só vai dar chocolate, Coca-Cola, bala, pirulito, hambúrguer, essas coisas, não tem problema. Mas vai ter que ser um avô que vai ver essa criança uma vez por semana. Eu não posso deixar essa criança comer só ultraprocessado todos os dias. Então, vai ter que ser um avô de exceção, né? Vai ter que ser aquela coisa do final de semana realmente. Agora, se é um avô que vai estar ali todos os dias, então, ele vai trazer algumas coisas, ele traz uma parte de um carinho, porque consegue, às vezes, fazer esse suporte, acessar que o pai e a mãe não acessam. E o que o pai e a mãe, às vezes, precisa de ser mais aquela regra de uma outra forma, mas tem que ser negociado. E aí a gente precisa. E aí vem um problema, porque as mulheres são ensinadas desde pequenas a ser sempre boazinhas, a sempre dizerem sim, né? Então, é muito importante a gente já começar a criar, a gente tem criado isso, né? Tem modificado essa forma de criação, mas de colocar as meninas para falar, olha, isso eu concordo, isso eu não concordo. A filha colocar, olha, isso eu concordo, isso eu não concordo. Então, conseguir organizar. Então, é importante os adultos saberem alinhar expectativas. Mas na minha época eu dei, ninguém morreu, né? Tem uma blogueira que ela fala muito, que eu gosto muito dela, que é a Andressa Reis, que ela fala assim, olha... que bom que você não matou, mas eu não tô tentando matar, né? Então, assim, eu não quero matar meus filhos. Não é esse meu objetivo, né? Que pena que você não conseguiu, mas meu objetivo não é matar. Então, assim, não morreu. Mas discutível. E a hipertensão e diabetes, sobrepeso que estão aí, que estão matando depois de adultos, né? Não só isso. Tem que entender. Criamos sobreviventes que são hoje ansiosos, com vários problemas de saúde. E o seguinte, é uma mentira, porque a mortalidade infantil antigamente era muito alta. Exatamente. Nós estamos tendo redução de mortalidade infantil. Então, matava sim, né? Então, às vezes pode não matar na infância, mas vai matar na vida adulta. Vai ter infarto, obesidade. Exatamente. Então, assim, nós não queremos criar sobreviventes. Nós queremos criar crianças que vão ser adultos saudáveis e funcionais. Então, é muito importante a gente pensar isso, porque... não é xingando a geração dos nossos pais, mas naquela época a gente não tinha esse conhecimento. Hoje a gente tem. Então, se a gente tem... Por que não usar, nós, né? Usar e modificar para a gente favorecer para os nossos filhos, netos, conseguirem ter uma vida adulta mais saudável, né? Mais